já disputou 55 concursos, foi aprovado em 32 e hoje é servidor público do TRE do Rio de Janeiro, mas nem por isso parou de estudar. Beto Flash se prepara há 8 anos, desde que decidiu fechar as portas de sua empresa e buscar sua estabilidade profissional. Então, Beto, de onde surgiu a coragem para mudar de vida radicalmente e dedicar-se somente aos estudos? Resiliência. Depois de 17 anos matando um leão por dia, eu simplesmente resolvi mudar de vida. Cansei e fui buscar no concurso público a estabilidade. Então, quando você resolve mudar de vida, isso não pode ser brincadeira. Você tem que, de fato, levar esse propósito a sério. É, antes de mais nada, uma filosofia de vida. O concurseiro, ele, de fato, tem que se dedicar quase que exclusivamente a isso. E no começo você imaginava que ia participar de tantas seleções, mais de 50, esse era o seu objetivo? Ou pelo menos passar em um e aí ir garantindo sua estabilidade, não tantos como você participou? Depois de um tempo fazendo vários concursos públicos e sendo aprovado, você ganha autoconfiança. Então, tem gente que passa no primeiro e está tão desesperado que acaba tomando logo posse e acaba comprometendo o tempo da sua vida diária para estudar para um concurso melhor. E como eu tinha uma certa tranquilidade nesse sentido, haja vista ter comprometido tudo, né? A noiva, o carro, as baladas e até mesmo o trabalho só para me dedicar para concurso público, quando comecei a passar, eu fui passando em vários, porque diante daquelas matérias correlatas, quando você passa num, você passa em mais um, em mais um, em mais um. Então eu falei, para que eu vou sair correndo e tomar posse se eu estou fazendo isso tudo de uma forma estratégica? Hoje eu sou servidor público federal, sou estável, já estou no 6º ano, mas eu precisava de mais um diploma. Então foi aí que eu fui buscar o diploma da minha vida para conseguir chegar no tal concurso área fim ou o concurso ideal. É assim que funciona. E como era a sua vida acadêmica? Você era estudioso também? Não, sempre fui um estudante que, claro, me dedicava e tal, mas nunca fui gênio. Aliás, concurso público, é bom que seja dito, não é para inteligentes, não é para gênios, é para quem tem determinação. Qualquer um pode passar. Se até eu passei em 32 concursos, qualquer um pode passar. Existe aquele concurso mediano, aquelas pessoas que têm intelecto mediano e que se dão melhores do que outras pessoas que são inteligentes, mas que acham que porque são super inteligentes vão chegar já no concurso público e já vão sair gabaritando, entendeu, a prova. Isso não funciona assim. Você tem que conhecer profundamente a banca que vai realizar aquele concurso, que vai aplicar aquelas questões, porque é uma diferença muito grande de uma banca para outra banca. Há uma diferença muito grande do CESP para a Fundação Carlos Chagas, para a Sesgran Rio, para a NCE, para o UGF, a Gama Filho, ou a Universidade Getúlio Vargas e vai por aí. Então essas bancas, elas têm cada uma característica própria de formular as questões. E são as chamadas pegadinhas. Umas preferem texto de lei, o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, mudando uma ou outra palavra para fazer o candidato cair, ou então a característica básica do CESP, que lida muito com a questão inteligente, né? Muitas vezes colocando de trás para frente ou através da inferência. Ela não diz exatamente no texto da lei o que ela quer, mas ela faz, ela cobra do candidato a resposta de uma outra forma, que não exatamente o texto de lei. E aí não tem jeito, você tem que conhecer, porque se você só decorar, existem bancas que têm mais essa característica, que com a decoreba, mesmo que você não entenda, não compreenda
o que está sendo perguntado no enunciado da questão, você consegue resolver a questão, porque decorou aquele artigo daquela lei. E aí você, opa, tem alguma coisa aqui diferente, essa palavra não estava aqui, eu lembro. E aí você consegue, dentre aquelas opções, A, B, C, D, E, a resolver a questão. Eu, particularmente, já prefiro a questão inteligente, porque eu, como me aprofundo no conhecimento, eu preciso compreender o que aquele artigo está falando. Eu faço, então, um estudo exegético daquele artigo, palavra por palavra, frase. Às vezes uma vírgula te derruba, muda completamente o sentido, e aí você consegue responder a questão pela interpretação e não pela decoreba. A decoreba é importante, existem métodos mnemônicos, inclusive, para você, associativos, que te ajudam, entendeu, a recuperar, a pensar o conhecimento armazenado em sala de aula ou através de vídeos, aulas, mas a interpretação, você compreendendo, você de fato entendeu isso daí bem. Por isso que eu adoro fazer provas do CESP. Eu já fiz provas, inclusive, para o CESP, que é a Universidade de Brasília, que é aquela história do certo e errado, né? Pelo bom senso. Com bom senso, se você tiver a base do conhecimento, você consegue realizar e acertar uma questão do CESP, por exemplo. E as pessoas ficam morrendo de medo do CESP, porque se certo ou errado, 50% de chance de acertar contra 50% de chance de errar. Ora, se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre aquela matéria que aquele enunciado da questão está perguntando, as tuas chances de acertar já aumentam de 50% para 60% para 70%. E você ainda tem aí a opção do chute, né? Onde, se você errar, você perdia 1%. Uma questão errada, eles tomavam uma questão certa sua. Mas a pessoa, entendeu, estava deixando muito em branco. Então, ultimamente, nos últimos editais, eles já mudaram esse critério. Se liga, eles estão tirando, ao invés de uma questão, estão tirando, que corresponderia a 1 ponto, eles estão tirando só meio ponto. Ou seja, eles estão induzindo, forçando você a chutar e não a deixar a questão em branco. Então o CESP é interessante por isso, porque você ainda pode deixar a questão em branco se você de fato não souber absolutamente nada sobre aquele tema que está sendo perguntado na questão, você simplesmente deixa em branco. Se você tenha uma dúvida, responda a questão, porque no máximo você vai perder ali meio ponto. E as suas chances aumentam muito, de 50% para 60% para 70%, contra 30% de chance de você errar. Ao passo que, se você tiver A, B, C, D, E, são 5 alternativas numa questão. Ora, são 20% cada alternativa, 20, 20, 20, 20, forma 100%. Só tem uma certa. Bom, então você tem 20% de chance apenas de acertar contra 80% de chance de errar. Então veja, se você souber, você marca, mas se você não souber, você também é obrigado, entendeu, a marcar, porque você não tem a chance de deixar a questão em branco. Então você vai ter 80% de chance, entendeu, de errar contra 20% de acertar. Não tem jeito. A questão de ABCDE você tem que conhecer mesmo, entendeu, ali todos os artigos da lei, o que está sendo perguntado, entendeu? Então é muito melhor o certo e errado do que o ABCDE. Por isso, o CESP não deve ser considerado um bicho-papão, ele deve ser considerado a melhor forma de cobrar de um candidato. Por que você escolheu então o TRE para trabalhar? Bom, o meu concurso ideal é ser procurador da República. Concurso fim, concursos na área jurídica. Mas tanto concurso fim quanto concurso ideal, eu precisava do diploma de bacharel em Direito. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar num concurso, num tribunal, num cargo, que seja um concurso intermediário, mas que me dê uma certa tranquilidade para eu poder estudar para o meu concurso ideal. Foi aí, então, que eu optei pelo TRE. Então, ao longo desses 5 anos e meio, que eu estou lá como servidor público federal do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, inclusive é uma das minhas vocações
Porque não foi assim, eu vou ficar nesse e pronto, só porque é o mais interessante, porque tem menos quantidade de processos, ou é o que eu me identifico mais. Não, foi vocacionado. Antes disso, eu havia sido, durante 12 anos consecutivos, presidente de sessão eleitoral. Eu havia trabalhado na Justiça Eleitoral como funcionário público honorífico, dando a minha contribuição como cidadão. Então eu já tinha essa afinidade com a Justiça Eleitoral, mas caiu como uma luva, porque dentre todos os concursos que eu fiz da área tribunais, eu passei para o TRT, para o TRF, para o MPU, Ministério Público da União, que é matéria correlata, e para o TRE. Inclusive, eu optei pelo TRE para ter essa certa tranquilidade, que era justamente o tempo da faculdade. Então agora, colando grau e com o diploma de bacharel, eu só vou fazer concursos na área jurídica. E assim, certamente você é um exemplo para muitos concurseiros. Você costuma ajudar os seus colegas de classe ou concurseiros que você conhece? Sim, muita gente me pergunta o que eu como durante o dia, o que eu faço, que filme que eu gosto de ver. Pessoal, leia jornal diariamente, mantenha-se sempre informado. É impressionante como é que você, com uma simples leitura diária dos principais jornais, você adquire um conhecimento necessário para realizar, por exemplo, uma prova discursiva, uma redação, e isso é vital na hora da classificação. Beto, obrigada pela entrevista, sucesso na sua vida e parabéns. Muito obrigado, então. Então fica a principal dica aí. Quanto mais você estudar, mais você vai descobrir que você não sabia nada. Mas isso já é uma vantagem diante do seu concorrente. Ou seja, o simples fato de você saber disso já lhe coloca em vantagem perante seu concorrente, que é também um concurseiro. A vaga é sua. Basta apenas que você não desista, afinal de contas, repito, concurso não se estuda para passar, concurso se estuda até passar. Boa sorte, quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter.